Bom, o que a gente vai conversar agora, né? O que eu queria apresentar para vocês é basicamente uma ideia bem conceitual, mas que eu acredito muito importante hoje no mercado de TI hoje em dia, que tem a ver com o que todo mundo tem ouvido na imprensa relacionada em relação aos altos investimentos, certo? Em mobilidade que as empresas estão planejando para fazer. Tem muito número dando volta aí, mas é um fato que a grande maioria das empresas, sobretudo no mercado latino-americano e Brasil principalmente, vão investir no próximo ano de maneira forte em mobilidade. Então, a pergunta, por que mobilidade, é uma pergunta que faz total sentido nesse ambiente e uma pergunta que, na minha opinião, não tem sido analisada em profundidade suficiente. Vamos dar uma volta pelos diferentes processos de negócios que são mobilizáveis, quer dizer que é possível aplicar a tecnologia da mobilidade neles. Vamos ver quais são os desafios ao redor disso. E uma vez analisado qual a estrutura, que são as coisas que vocês vão precisar para poder implementar uma solução desse estilo, eu vou tentar dar para vocês uma ferramenta, uma coisa simples, mas é uma ferramenta para vocês tomar uma decisão de uma forma bem estruturada e informada. Bom, a pergunta, né? Por que mobilidade? Existem muitos motivos pelos que as empresas hoje estão virando, ou seja, voltando para a mobilidade, porque estão pensando em investir nessas tecnologias. Existem algumas que são mais simples, por exemplo, melhorar a imagem da empresa é um motivo muito comum. As pessoas acham que suas empresas precisam estar no topo da tecnologia atual e pelo mesmo mostrar para seus clientes que estão implementando tecnologia faz uma diferença do ponto de vista até do marketing que a empresa faz com seus clientes. As novas tendências, muitas vezes, são adotadas independente de se você viu ou não viu o valor real que essa tecnologia vai ter. O que os americanos chamam de hype, né? Mesmo assim, existem alguns processos, algumas razões pelas que a mobilidade é interessante e que tem uma característica particular, que são processos medíveis, mensuráveis, né? Quer dizer, você pode dizer, olha, eu vou fazer um projeto de mobilidade e eu vou ganhar em 2 anos, vou ganhar, não sei, a quantidade de dinheiro suficiente para o retorno de inversão, de investimento, ou seja, eu vou conseguir cobrir meus custos dessa nova iniciativa e vou começar a economizar em relação à minha situação atual. Então, todos esses processos que são medíveis têm relação com processos de negócios definidos, onde você hoje já sabe quanto é que você vai produzir e quanto que custa para você produzir isso. Quais são esses tipos de processos? Tem muitos, na verdade, que eu coloquei aqui alguns que são processos que a gente tem experiência mobilizando, como, por exemplo, os processos de aprovações, workflows, certo? Que geram gargalos de aprovações, por exemplo, para compras de materiais para uma linha produtiva, ou aprovações de despesas de equipes comerciais, e que se elas não estão, se o executivo não está disponível para aprovar no escritório mesmo, essas decisões ficam pendentes até isso acontecer.
que a gente faz normalmente é mobilizar esses processos para o executivo ficar com essas informações na mão. Auditoria de processos produtivos e de vendas. Isso é muito importante porque se você tem equipes de campo para venda, por exemplo, nossa experiência é que você consegue reduzir entre um 10% e um 20% o custo da sua equipe de venda implementando mobilidade. Ou, de outra forma de ver isso, você consegue melhorar, otimizar, aumentar a quantidade de clientes que você vai atingir com sua equipe de vendas em um 20%, certo? Utilizando essas tecnologias. Apoio na tomada de decisões. Por exemplo, você tem um processo onde o usuário não consegue ter todas as informações necessárias para poder agir da maneira ótima num momento determinado, você está perdendo dinheiro. Imagina, por exemplo, um processo que a gente mobilizou no passado, foi uma análise de crédito, um cartão de crédito que é aprovado para um cliente que num processo normal, com papel, com o cliente ter que visitar a loja ou o escritório onde ele vai ser atendido, é um processo que demora entre 3 a 8 dias. E quando você mobiliza tudo, e que isso não significa só botar tudo num telefone, mas integrar com todo o ambiente de back-end e de, por exemplo, um Serasa, o seu próprio sistema de dados históricos de pagamento do cliente, etc., você reduz esses tempos. Nós reduzimos em uma empresa que trabalhamos, deu 3 dias para 10 segundos. É realmente muito importante a otimização que você consegue atingir, e isso melhora enormemente a capacidade de você de chegar a mais clientes, de atender mais clientes, de melhorar a sua qualidade de atendimento e de vender mais. Outros processos que são mobilizáveis também, que são muito interessantes, são as coordenações das equipes de campo, seja qual for, de vendas, de técnicos, de motoristas que distribuem mercadoria em campo. Todos esses tipos de ações têm uma característica em comum, que é que você tem uma equipe que está espalhada geograficamente e que você não consegue controlar se não for no começo do dia e no final do dia, quando o caminhão volta, né? Que o que a mobilidade consegue fazer nesse caso, consegue melhorar, por exemplo, os níveis de auditoria, porque você consegue saber aonde estão cada um de seus carros, caminhões, etc. Consegue melhorar os tempos de resposta, porque você consegue saber, por exemplo, se um cliente está, ou seja, qual dos seus técnicos está mais perto de um cliente específico e consegue atender de uma maneira mais rápida. E até você consegue economizar, por exemplo, a viagem de volta do caminhão para o warehouse, do carro para o warehouse. Por exemplo, um técnico, ele não vai precisar voltar com os papéis para entregar e receber as próximas tarefas para o dia seguinte, no final do dia. Ele consegue trabalhar do começo até o final do dia, sincronizando suas tarefas com um aparelho móvel. Isso gera um ganho que normalmente chega a ter um 20%, porque é um dia que normalmente essas equipes perdem fazendo a sincronização, indo até o centro de coordenação da empresa, o warehouse, o que seja. Quais são as características que são comuns nesses processos? Quais são as características que fazem uma diferença para as soluções móveis? Basicamente, a conectividade, certo? Em qualquer lugar onde você esteja, e também a capacidade de você definir, de você saber com certeza qual a localização de cada um dos móveis em um momento determinado. Agora, isso é meio
óbvio, mas o que não é óbvio é o seguinte: você tem que tomar em conta isso na hora de tomar uma decisão em relação a qual vai ser sua estratégia de implementação de mobilidade e não pensar em mobilizar qualquer coisa. Um erro muito comum na hora de avaliar projetos de mobilidade é pensar assim: vamos fazer o mesmo que a gente está fazendo hoje num ambiente tradicional, é mobilidade. Vamos fazer, por exemplo, não, eu quero um ERP completo no meu telefone. Eu quero ter toda a minha solução de BI no meu telefone. Esse tipo de enfoque, ele perde de vista uma coisa, que o aparelho móvel não é equivalente e não é tão bom para algumas coisas quanto o desktop. Então, qual a sugestão? Focar nas características que são próprias dessa solução. Se você precisa ter um notebook para fazer alguma coisa, faça com o notebook, não faça com o smartphone ou com um tablet. Faça isso, com o smartphone ou tablet, faça as coisas que você não consegue fazer com as outras ferramentas. Isso gera um foco nos processos específicos, onde você realmente vai ter uma economia, onde você realmente vai ter uma otimização do seu processo e evita a perda de tempo e de recursos em soluções que são caras e que não vão gerar, que vão, se elas geram alguma vantagem para você, você não vai conseguir medir, não vai conseguir dizer, olha, eu consegui reduzir meu gasto em X quantidade por causa de esse projeto. Vou passar rapidamente por alguns exemplos de soluções que a Binário Mobile implementa nos seus clientes. Mas essas soluções, não vou entrar muito em detalhe, mas vou mostrar para vocês algumas características que fazem delas interessantes do ponto de vista da otimização mesmo dos recursos. Data Capture é uma solução de formulários online. Basicamente, você cria todos os formulários que você hoje tem no papel e você envia para seus funcionários utilizando aparelhos móveis, smartphones, tablets. Você envia para eles e eles conseguem preencher e enviar online a resposta para o servidor. O que acontece com a solução? Você perde, por exemplo, os erros de transcrição. Você reduz a quantidade de pessoas que precisa para manter essa solução funcionando, das pessoas que digitam, as pessoas que fazem tudo o processo posterior para de back-end, de back-office, que é receber os papéis preenchidos e começar a carregar o banco de dados com eles. Você pode tomar todas essas pessoas e botar todos na rua para fazer também preenchimento de formulários e você aumenta a sua capacidade de captura, diminui os erros de transcrição, diminui o custo de material e você consegue fazer a auditoria dos agentes, você dizer, olha, aonde estava cada um desses agentes na hora que ele preencheu o formulário. Então você consegue validar, por exemplo, que ele fez a rota que você pediu, que ele percorreu todo o setor que você precisava percorrer. Você consegue até validar quais setores não foram cadastrados por causa de falta de tempo, falta de pessoal, etc. Algumas vantagens, como estava falando, certo, são evidentes, mas tem outras, tem uma que é específica que eu gosto muito, que é que você consegue adicionar nos seus formulários algumas características de multimídia que você não teria em papel. Então, ainda reemplaçar, ou seja, o produto ainda reemplaça o que você tem hoje e acrescenta algumas funcionalidades novas, como por exemplo tirar uma foto ou capturar um código de barra, capturar um som, ou seja, você cria formulários que agora são multimídia e que permitem ir além do que você conseguia fazer inicialmente só com o formato tradicional.
dashboard e outra solução, certo? Que é para o envio aos aparelhos dos executivos, chefes de loja ou qualquer funcionário que precise de informações para tomar decisões. O dashboard ele é uma solução que traz essas informações e mostra em forma de relatórios, em forma de tabelas, em forma de gráficos, etc. Uma coisa que eu já tinha falado, que é muito importante, é assim, não é que todo o banco de dados vai para o aparelho, não é que o aparelho vai ter animações bonitinhas, esse tipo de coisas, não. O que vai para o aparelho é o índice que o usuário está precisando para tomar sua decisão. Se ele quer fazer drill down dos dados e análise, etc., para isso ele é melhor fazer no local de trabalho, certo? No escritório, com seu desktop. O dashboard está pensado para essas características, ou seja, essas situações específicas onde a pessoa precisa de um número, de uma tabela para tomar uma decisão e seguir trabalhando no dia a dia quando ele está na rua. Dispatcher é uma solução de distribuição, certo, de pedidos de mercadoria em caminhões, onde o motorista ele recebe a lista de clientes que vai visitar, quais são os pedidos que ele vai entregar, e você consegue ganhar em duas coisas. Primeiro, na otimização da rota do motorista, e segundo, na auditoria de aonde foi que cada uma das coisas que ele entregou foi geograficamente colocado, né? Então, isso melhora de forma, ou seja, dá para otimizar de forma muito importante esses processos. O workflow, que a gente tinha falado no princípio, né? Fluxos de aprovação de todo tipo de decisões que possam gerar uma situação de gargalho no processo administrativo. De novo, não quer dizer que tudo que seja uma análise de informação você vai fazer com esse aplicativo. Você escolhe os fluxos de aprovação que são mais importantes, onde você tem mais dinheiro parado esperando para tomar uma decisão e onde você consegue tomar a decisão com as informações mínimas necessárias, certo? Que você vai ter no aparelho, que você vai ver em forma de, por exemplo, um e-mail que chega no aparelho com notificações, etc., do mesmo jeito que um e-mail, mas com algumas funcionalidades algumas informações cadastrais, do fornecedor, dos itens que vão ser comprados e um botão de aprovação. Você não quer aprovar agora e quer tomar uma decisão depois, você fecha o item e você vai e analisa no ERP as informações de uma maneira mais tranquila e sentado no seu escritório. Agora, se a empresa está ligando para o executivo e falando, olha, precisamos disso aprovado porque senão não conseguimos seguir com a produção, ele entra aqui, dá uma olhada, confere que o que estão falando para ele é certo e ele aprova. Sales é uma solução de vendas, certo? Toma de pedidos. Aqui é bem importante, por exemplo, a parte de auditoria do ponto geográfico onde o vendedor está fazendo sua venda. Por quê? Normalmente nos processos de venda você tem que garantir que o vendedor visitou cada um dos clientes, porque, por exemplo, precisa, além de fazer a entrega, ou seja, a tomada do pedido, ele precisa validar quais produtos da concorrência estão em cada uma das lojas, quais são os motivos do cliente comprar ou não comprar, ou ele precisa cobrar do cliente alguma fatura que está pendente de pagamento, etc. Esse tipo de coisas a gente consegue juntar dentro do produto e apresentar para o vendedor na hora dele visitar o cliente. E a gente também faz um registro da ubicação geográfica dele e você consegue depois validar, por exemplo, quais são as rotas tomadas, se existe alguma possibilidade de otimizar para chegar a mais clientes em um dia. Você consegue até chamar algum dos vendedores que tenha completado sua rota mais cedo durante o dia, né?
e pedir para ele continuar com um ou dois clientes a mais que ficaram sem visita por causa de que outro dos vendedores atrasou. Então você consegue otimizar nesse nível também sua equipe e a operação. Essa é uma imagem de como o sales apresenta os pedidos, certo? E apresenta todas as informações cadastrais de clientes e visitas no aparelho. Bom, essas serão algumas das soluções que a gente normalmente implementa. Agora, queria falar rapidamente, assim, sem entrar muito em detalhe, dos desafios que uma solução móvel vai apresentar para as suas empresas. Primeiro está o desenvolvimento. Você pode subcontratar, pode terceirizar esse desenvolvimento, certo? Mas você sempre vai ter que considerar o custo desse desenvolvimento dependendo das plataformas que você vai utilizar. Ou seja, você vai fazer o workflow, por exemplo, para iPhone, vai fazer para Android, vai fazer para BlackBerry. Que tipo de aparelhos você vai passar para seus vendedores? Aí você vai ter que desenvolver para essa plataforma. Essa é uma consideração muito importante na hora de avaliar os custos desse trabalho. A integração. Quais são os sistemas que você hoje tem implementado os seus processos de negócios? Você tem um sistema de vendas, tem um ERP, tem um CRM. O importante é pensar assim, o processo mobilizado, ele não tem que ser um processo separado do processo que você tem hoje, tem que ser um processo que está integrado com ele e que mobiliza as partes desse processo onde é possível fazer uma otimização. Mas ele tem que funcionar tudo junto, e para isso você precisa ter conhecimento do sistema que você tem hoje no back-end, certo? E tem que ter conhecimento do desenvolvimento no aparelho para fazer essa integração. Governança é falar assim, quem tem os aparelhos, quantos aparelhos eu tenho, quais usuários têm assinados quais aparelhos e o que eles fazem com esses aparelhos durante o dia. Eles utilizam, por exemplo, o smartphone para falar, também ligam para quem? Ligam para a sua casa, fazem trabalho pessoal nos equipamentos ou não. Segurança, as informações são sigilosas. Quão sigilosas são as informações que você vai enviar para esses aparelhos? Você pode fazer a pergunta seguinte, quanto você pagaria para recuperar as informações que ficaram no aparelho que foi perdido ou roubado? Se você não pagaria nada, provavelmente essas informações não são tão importantes para você e você pode se tranquilizar fazendo uma solução de segurança mais simples. Se essas informações são, por exemplo, sua lista de clientes e se a concorrência pegar essa lista de clientes, você realmente vai ter um problema, então provavelmente você vai querer avaliar uma solução de segurança um pouco mais robusta. Monitoramento e suporte é assim, tem algum problema na solução? Tem uma consideração bem interessante aqui, quando você pensa nisso. As soluções de mobilidade, quando elas são bem implementadas, quando elas são bem pensadas, tem uma característica, elas viram críticas para a sua empresa. Ou seja, se você fez uma solução de mobilidade e ela ficou bem implementada, quer dizer que se uma pessoa saiu da sua casa sem seu tablet, sem seu smartphone, ele vai ter que voltar porque ele não vai conseguir produzir sem essa solução. Se essa pessoa pode viver sem tablet por uma semana, provavelmente é porque as soluções que você tem implementado no tablet não são tão relevantes, na verdade, para o seu processo. Aí o monitoramento e o suporte são saber que existe algum problema e solucionar esse problema rapidamente, né? E isso vira algo realmente chave, muito importante na hora de você ter implementado uma solução de mobilidade que realmente faz sentido para seu processo, que realmente está gerando dinheiro para você, a parte do que você estava fazendo inicialmente. Só para vocês terem uma ideia de como isso se vê na infraestrutura da empresa, fiz esse design aqui, onde está, por exemplo, embaixo, partindo de embaixo para cima, tem
os sistemas da empresa em preto, certo? A integração com o portal, que vai ser que vai fazer o gerenciamento dos aparelhos, a integração, integrado com uma solução de Mobile Device Management para a governança e a segurança da solução. A rede da operadora, certo, que é uma rede pública, onde você vai ter que tomar cuidado de não publicar suas informações para o resto do mundo, certo? E os aplicativos, os aparelhos que eles rodam os aplicativos que você vai implementar para cada um dos seus funcionários, para cada um dos processos que você tem considerados. Agora, e aqui vem a mensagem principal, certo, do webinar. Qual a infra em uma solução dessas, certo? Aparelhos, sejam notebooks, smartphones, qualquer um, só tem que ser móveis, né? Só tem que ter capacidade de você levar eles para a rua e trabalhar fora do escritório. E a infra que você vai precisar para fazer a integração do sistema móvel com os sistemas back-end tradicionais que você tem. Quando você considera essas soluções, ou seja, quando você considera uma solução dessas, por exemplo, pensa na parte de infra, inicialmente. Como é que você escolhe um servidor? Seja de MDM, seja para uma aplicação qualquer uma. Você vai perguntar para seu fornecedor. E aí, quanta memória eu preciso ter? Quanto HD eu preciso ter? Aí você calcula essas informações e pergunta, pode ser uma VM, porque é mais barato uma VM, né? É mais barato. Ou tem que ser um equipamento físico. Se é um equipamento físico, ele vai estar rodando o tempo todo, então tem que ser de nível como se for de nível empresarial, uma máquina hackeável para poder botar no data center, etc. Quando você faz toda essa análise, você considera quais são os seus requerimentos, certo? E depois você calcula qual o preço melhor que você pode pagar dentro das restrições que você vai ter, e você escolhe um aparelho, normalmente uma máquina empresarial, um computador empresarial, né? Quando você escolhe uma plataforma móvel, um aparelho, as considerações não são tão assim, né? Normalmente, pelo menos em nossa experiência, quando a gente chega num cliente, por exemplo, para implementar uma solução de data capture, por exemplo, perguntamos para o cliente, e aí, qual aparelho você está pensando em comprar? Vai comprar, não sei, 150, 300 aparelhos. Aí o cliente fala, não sei, eu acho que deveria ser tablet, né? Mas ele não está pensando que realmente o tablet vai ser a solução que vai trazer mais dinheiro de volta para ele. Ele não está calculando quanto custa um tablet versus um smartphone e dizendo, olha, eu acho que os usuários vão ficar mais confortáveis fazendo com um produto X ou Y. Não, ele faz uma análise assim, qual o sistema operacional que está está crescendo mais, é o iOS, é o Android, qual o sistema mais que tem mais informações nas mídias, qual o sistema que tem uma tela maior, que o teclado é touch porque é mais bonito, etc. Mas os fatores de decisão, se você olha comparado com os fatores de decisão que você tem em uma plataforma tradicional, são super diferentes. É difícil achar, por exemplo, um cliente hoje que esteja pensando em mobilidade e que ele considere já do princípio, por exemplo, a disponibilidade dos aparelhos. Quer dizer, esses aparelhos vão estar disponíveis para eu comprar hoje, esses aparelhos vão estar disponíveis para comprar daqui a 2 anos, que vai ser o dia que eu vou precisar, ou seja, que vai ser, o sistema vai continuar trabalhando sem nenhuma mudança. Quanto tempo você considerou que vai ter um retorno de investimento? São 2 anos, 3 anos, que é o normal para um projeto desses. Aí
você tem que pensar, a obsolescência dos aparelhos que eu vou comprar hoje vai chegar quando? Vai chegar daqui a 3 anos também? Os serviços locais, quer dizer, você vai ter 300 pessoas, por exemplo, trabalhando na rua com uns aparelhos. Você vai ter problema e vai precisar deles, que eles liguem para um call center em algum momento para solucionar um problema, para ajustar alguma configuração, etc. Se o pessoal ele fala inglês, fala espanhol ou eles só falam português, vai ter suporte, vai ter apoio para eles, que seja um apoio local, certo, para que a linguagem não seja uma restrição na hora de receber esse apoio. As soluções, você vai comprar uma quantidade de aparelhos, muitas vezes acontece que as pessoas falam assim, não, vamos entregar smartphones para todos os funcionários e depois vamos ver que coisa vamos fazer em cima deles. Só que assim, você tem que pensar antes disso, que coisa você vai querer fazer. Vai querer fazer força de vendas com eles, vai querer fazer ferramentas de colaboração, vai querer fazer um workflow, etc. Existem essas soluções para a plataforma que você está escolhendo hoje? Quanto custam essas soluções? Aí você avalia todo um conjunto, certo? E toma uma decisão mais certeira. Desenvolvimento, seja que você vai fazer com equipe própria ou vai fazer fora. Se a equipe própria, existem os conhecimentos para desenvolver nessa plataforma dentro da sua equipe, ou se vai fazer fora, qual o custo desse desenvolvimento? Não todas as plataformas custam o mesmo para desenvolver. Tem plataformas que são mais caras, normalmente assim mais hype, assim que mais fama tem uma plataforma, certo? Mais cara ela vai ficando porque os desenvolvedores vão ficando mais escassos. Então esses custos você tem que considerar os treinamentos, não só para a parte de desenvolvimento, mas também para os administradores que você vai ter e para seus usuários. Se você vai ter muitos usuários, vai precisar de fazer aulas grupais, certo? Para treinar eles, sobretudo se eles não são pessoas que utilizam tecnologia normalmente, vai ter que tomar cuidado de passar essas informações para eles, porque ou seja, são os usuários que vão adotar finalmente essas soluções. Então, na hora que eles rejeitem o uso do aplicativo no aparelho, provavelmente isso vai fazer que o projeto inteiro fique mais difícil de dar certo, né? E as ferramentas de gestão e segurança, o que já estava falando antes, você tem que avaliar realmente qual o custo que eu estou disposto a pagar em caso de ter um problema de segurança, ou seja, de que você perca ou roubem um aparelho com informações sigilosas. Aí, dependendo de quanto você tem disposição a pagar, você vai ter que investir em ferramentas de gestão que façam relação com isso, que sejam razoáveis pensando nessas considerações. Aí, e não todas as plataformas têm o mesmo nível de segurança e têm as mesmas soluções disponíveis. Então, considerando todas essas características, certo? Essa tabela aqui que eu vou fazer agora é o que eu estava falando no princípio, uma ferramenta simples, mas uma ferramenta interessante na hora de você tomar a decisão em relação à mobilidade. Veja como, em um lado está o negócio, certo? O seu negócio com suas características e suas necessidades, e do lado direito tem os 3 pilares que formam a mobilidade. Tem a infraestrutura, os serviços e o software relacionado. Então, quais são os requerimentos do seu negócio? Você pensa nisso e veja se a plataforma que você está escolhendo é a correta do ponto de vista dos aparelhos, se os form factors, se realmente os aparelhos são os aparelhos que vão fazer mais sentido para seus usuários, certo? Se são os aparelhos que vão apoiar eles da melhor maneira,
veja se os serviços que você vai precisar, seja de administração, de instalação, de suporte, eles existem e estão disponíveis para seu negócio, você pode pagar eles, se você consegue, tem acessibilidade a eles, e se o software, as soluções que você vai implementar no percurso do tempo, também estão disponíveis no mercado para você adquirir. Né? Veja qual é o roadmap, tanto do seu negócio e da sua implementação de mobilidade, quanto o roadmap dos diferentes itens da solução de mobilidade. A obsolescência dos aparelhos é crítica, é muito importante, porque no mercado hoje, os aparelhos eles ficam máximo 1, 2 anos disponíveis e aparece uma versão nova que às vezes não é compatível com a anterior, então tem que tomar muito cuidado em escolher uma solução nesse sentido. Os serviços, você vai precisar de suporte por quantos anos? O projeto vai demorar 3 anos, por exemplo, em sua avaliação, então você tem que ter uma empresa que dê a segurança, que garanta que vai atender você daqui a 3, 6 anos sem ter dúvidas disso, certo? Sem ter nenhum problema de contratual, que a empresa desaparece, etc. E o software também, você vai ter um desenvolvimento pontual, vai contratar alguém para fazer um software em 2 meses, e aí depois você vai usar por 3 anos mais, ou você vai contratar uma empresa que vai apoiar você durante esses 3 anos implementando as considerações, as funcionalidades que você vai vendo que vai precisar no caminho, porque também normalmente você não vê tudo no primeiro dia, né? Então, esse também é uma consideração interessante. A localização, sobretudo aqui no Brasil, que é tão extenso, certo? Não é de graça, não é assim uma coisa evidente que você vai ter disponibilidade dos aparelhos, serviços e do software independente de onde você esteja. Se sua equipe de campo, na verdade, está espalhada pelo Brasil ou em uma zona geográfica muito, muito extensa, você tem que tomar cuidado, vai fazer voltar seus funcionários para a central, para a sede principal para fazer instalação do software, por exemplo, ou você vai ser instalação do software distribuindo pela rede celular. Os SLAs, ou seja, seu suporte, sua reposição de aparelhos, etc., eles vão ser em um tempo razoável, ou se um usuário perde o aparelho, por exemplo, no Nordeste do Brasil, ele vai ter que esperar uma semana para receber seu novo aparelho. Tem que tomar em conta o que estava falando antes. As soluções de mobilidade bem implementadas são críticas. E pelo mesmo, um vendedor, um técnico, etc., eles não podem ficar sem seus aparelhos uma vez que já foi implementado o processo com mobilidade. Então, esses aliados têm que cuidar muito, e normalmente o que a gente faz é trabalhar junto com as operadoras em contratos que garantem que os aparelhos vão estar disponíveis em os diferentes pontos onde você vai precisar. Segurança, já falamos bastante disso, né? Tem que avaliar qual a segurança que você vai ter disponível para a plataforma que você escolhe, qual vai ser o fornecedor dessa segurança, vai ser uma empresa de confiança, uma empresa que possa responder em caso de alguma desconformidade no serviço, do ponto que possa sair, por exemplo, fugir informação sigilosa e que saia pública, e você tenha uma garantia de uma empresa que possa responder ante isso. E o software também tem que tomar em conta que a segurança nunca é boa quando a empresa que está desenvolvendo é a empresa que implementou. A segurança tem que ser um framework para que ele seja independente, para que independa da empresa que está fazendo o desenvolvimento. Assim você não tem um ponto de falha que é evidente, né? E finalmente, e o mais importante de tudo, são os usuários. Se o usuário não adota a tecnologia, você não vai ter uma solução de mobilidade ótima e não vai ter o ganho que você está esperando. Então,
Seus usuários, você tem que avaliar, eles são pessoas tecnicamente proficientes, eles conhecem de aparelhos, eles não vão ter problema com um aparelho novo, ou na verdade são pessoas com pouca experiência e você vai querer passar para eles um aparelho que seja simples, que seja um aparelho fácil de trabalhar. Vai depender do usuário, você tem que avaliar caso a caso, né? O treinamento do usuário final, que já falamos, sempre um dos serviços importantíssimos na hora de fazer rodar uma solução dessas. E o software, que o software tem que ter considerações de usabilidade grandes, né? Ou seja, não adianta ter um software que seja muito complexo, muito sofisticado, se a pessoa não vai conseguir usar. O melhor é ter a menor quantidade de informações na tela, a menor quantidade de botões, bem grandes, para que a pessoa não se perca e ela consiga fazer rapidamente o que ela precisa fazer, certo? Sem acrescentar complexidade no processo atual dela e melhorando o processo de você como do ponto de vista da empresa, certo? Do ponto de vista da otimização, da eficiência da empresa. Finalmente, e para deixar vocês já livres, né? Queria apresentar, certo, nossos serviços da Mobile que atendem nessas duas colunas da direita, ou seja, quando vocês avaliam, podem contar com a gente para apoiar na parte de serviços de mobilidade e de software em um nível que, pelo que nós acreditamos, certo, esse é nosso objetivo, oferece um nível de solução que é um nível de solução corporativo, não é uma solução de desenvolver 1 ou 2 meses, é uma solução onde vamos criar uma parceria com vocês e vamos desenvolver um processo de negócios e vamos avaliar junto qual vai ser o retorno, qual vai ser a vantagem que vocês vão ganhar utilizando essa solução em conjunto. Para a parte de infra, a gente avalia em conjunto quais são as melhores opções que vocês vão poder aceder para suas implementações. Bom, muito obrigado pela atenção, muito obrigado por assistir o nosso primeiro webinar. Estamos muito felizes de poder chegar a vocês com de uma nova maneira, certo? Que é bem interativa, que é bem interessante para nós. Eu deixo em liberdade para vocês agora sair do webinar, mas se alguém tiver alguma pergunta, podem fazer as perguntas pelo chat ou contatar depois, me contatar diretamente, está meu e-mail e telefone no PowerPoint aí, ou contatar a nossa equipe de marketing para avaliar qualquer iniciativa que vocês estejam pensando. Muito obrigado e bom dia. Pode falar. Eu falei. Bom, se alguém tiver alguma dúvida, vamos ficar em linha aqui alguns minutos mais disponíveis. Obrigado. E aí, como foi? Muito bom. Gostou? Muito sono.